Lucas capítulo 1, versículo 17. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos orar antes de prosseguir. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de reunirmos, de estar na Sua presença, de estudar a Sua palavra. A nossa oração é que o Senhor fale conosco hoje. Sua palavra é vida. Que a Tua palavra seja vida nas nossas vidas. O Senhor nos garante que onde houver 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor ali estaria no nosso meio. Nós honramos a Sua presença entre nós hoje, pedindo que o Senhor unja os nossos lábios, os nossos ouvidos e que seja um encontro especial contigo por meio da palavra. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos ocupados nessa série de mensagens com o tema mais sublime que poderia ter lugar. Nós estamos ocupados com a vida do nosso Senhor Jesus. Não há outro como Ele. Nenhum outro viveu a vida que Ele viveu, Deus em forma humana, habitando entre nós. Nós sabemos que quando nós estamos estudando a palavra, nós estamos alimentando o nosso espírito. Da mesma forma que quando comemos o alimento físico, o nosso corpo é nutrido, ou quando estudamos, a nossa mente é informada, quando nós estamos ocupados com a palavra de Deus, o nosso espírito é alimentado. E esse alimento para o nosso espírito é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus viva, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus viva sempre vai nos enviar para a palavra de Deus escrita, e a palavra de Deus escrita sempre vai nos enviar para a palavra de Deus viva. Graças a Deus por isso. Nosso tema hoje é a respeito da preparação para a vinda do nosso Senhor, a respeito do anúncio a respeito da vinda do nosso Senhor, que foi dado para o pai do João Batista. E é esse parágrafo que nós lemos, esse versículo 17 de Lucas 1, ele é, vamos dizer assim, o ponto central de toda uma porção de Lucas, que começa no versículo 5 e vai até o versículo 25. Então, antes de prosseguirmos, eu gostaria de ler essa porção da Escritura e peço que os irmãos e as irmãs acompanhem. Lucas 1, 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para queimar um incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João.
Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E aqui vem o versículo 17, que nós lemos inicialmente, que descreve a missão do João Batista. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, essa porção toda, Lucas capítulo 1, versículo 5, até Lucas capítulo 1, versículo 25, é a que descreve o anúncio ou a preparação para a vinda do João, que seria o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, apenas 2 dentre os 4 evangelhos vai nos falar alguns detalhes a respeito do nascimento do nosso Senhor, da história do nosso Senhor. E Lucas e Mateus, Lucas é um deles, Mateus é o outro. E Lucas é aquele que começa não contando a história do Senhor Jesus em si, mas começa contando a história do precursor. O que é um precursor? Aquele mensageiro de Deus, aquele servo de Deus, que veio antes mesmo da vinda do nosso Senhor Jesus e do Messias. E a narrativa do Lucas a esse respeito começa então no versículo 5. Temos ali, nos dias de Herodes. Nessa expressão, nos dias de Herodes, rei da Judéia, nós já temos um indicativo, não só da época em que esses eventos ocorreram, mas também um indicativo da condição em que a nação de Israel se encontrava. Nós sabemos que a Judéia era aquela parte da nação de Israel que foi levada ao cativeiro babilônico cerca de 200 anos depois que a parte norte da nação foi levada ao cativeiro assírio ou à dispersão assíria. 10 tribos foram levadas pelos assírios e se dispersaram, não mais foram encontradas. As 10 tribos do norte. As 2 tribos do sul, mais Judá e Benjamim, se tornaram aquilo que se chamava então o reino de Davi, o reino de Judá. E esse reino de Judá também pecou contra Deus, como o reino do norte, e foi levado ao cativeiro babilônico por 70 longos anos. E depois eles retornaram, depois de 70 anos retornaram e reconstruíram a parte sul. E nós sabemos que antes deles serem levados para o cativeiro, haviam reis em Judá. Mas depois do cativeiro não houveram mais reis em Judá. E nós vemos aqui então nessa menção, falando a respeito de um Herodes, que era o rei da Judéia. Quem era esse Herodes? Na verdade, esse Herodes não era um judeu, não era um hebreu. Na verdade, ele era um idumeu.
Então, nessa época, a Judéia nem mais era uma nação ou um reino. A Judéia era uma província do Império Romano. Israel não era mais um reino independente. Sobre o seu trono estava um estrangeiro, um idumeu. E isso é um retrato da condição da nação naquela época. Por causa do pecado do povo de Israel, eles perderam a sua independência. Por causa do pecado, eles perderam a sua condição como nação. E agora eles estavam sendo governados por um estrangeiro. Quem era esse Herodes? Na verdade, o Herodes era um vassalo do Império Romano, que se auto-intitulava rei. Ele era rei e ao mesmo tempo não era, porque havia naquela região também um governador da província da Judéia. Ele quase que comprou aquele reino por meio de falcatruas políticas. Isso nos diz muito a respeito do tempo em que o nosso Senhor veio a essa terra. Quando você pensa nesse período de tempo, talvez foi um dos períodos de tempos mais de trevas que jamais existiu entre todos os tempos. Provavelmente em toda a história, até o presente momento, não houve um período de mais densas trevas do que o período que antecedeu e envolveu a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Por quê? Nós nunca podemos esquecer que aquela foi a geração que colocou numa cruz o Filho de Deus. Aquela geração que matou o príncipe da vida, que guerreou contra o príncipe da paz, que rejeitou o desejado das nações, que disse fora com ele, para o próprio Filho de Deus. A formosura em forma humana, a santidade em forma de homem, Deus encarnado. Essa é a geração a quem nós estamos nos referindo. Essa geração de densas trevas, de grande maldade. O Senhor Jesus Cristo se refere a essa geração dizendo que se Sodoma e Gomorra, em comparado com algumas coisas que essa geração fez, Sodoma e Gomorra teria sido poupada. Então você pode ter uma ideia de quão densas eram as trevas nessas nações, nessa nação. E aí nós vemos também, então, que esses eventos aconteceram nos dias de Herodes. Esse Herodes, ele era alguém que havia reformado ou embelezado o templo, mas ao mesmo tempo ele também havia construído muitos templos para outros deuses dos pagãos. A nação não era mais uma nação, virou uma província. Sobre o seu trono, um rei que era um usurpador, um estrangeiro idumeu. O templo, muito diferente do templo original do Salomão e muito mais diferente ainda daquele tabernáculo simples que o Senhor ordenou que Moisés construísse como sendo o lugar aonde Deus falaria com o homem. Deus nunca quis um lugar pomposo, cheio de mármores, cheio de ouro, nunca quis algo assim. Deus sempre teve em vista um tabernáculo simples, uma tenda móvel, construída com materiais muito simples, mas que ao mesmo tempo representava a simplicidade por meio da qual Deus queria se encontrar com o seu povo. E chama-nos a atenção também, nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote. E, na verdade, com quem Deus deveria falar era com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos
para oferecer propiciação pelos pecados do povo. E lá no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, tinha um propiciatório, tinha aqueles querubins, e no meio das asas dos querubins, Deus diz, ali verei a ti. Ali Deus falava com o sumo sacerdote. Mas onde estava o sumo sacerdote nesse período, nos dias do rei de Herodes? Nos dias do rei de Herodes, o sumo sacerdócio estava deturpado. Não havia uma nação, era uma província do Império Romano. Não havia um rei, era um idumeu auto-intitulado usurpador dos judeus no trono. O templo era distante do templo original e o sumo sacerdócio havia também decaiu daquela sua função original. Mas o que nós podemos ver em relação a todo esse quadro? Que nada disso, que é um resumo do fracasso humano na figura da nação de Israel, nada disso impediu que Deus continuasse com o seu propósito. Não é impressionante? Pois nós vemos que quando chegou aquele tempo determinado, nos dias do rei Herodes, Deus, conforme o seu plano, do céu se manifesta e fala com o sacerdote chamado Zacarias. Tem um versículo no livro de Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, que fala o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Esse versículo, Gálatas 4:4, nos explica por quê, nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve uma manifestação do céu. É porque havia chegado o que a Bíblia chama a plenitude do tempo, ou a maturidade do tempo, ou o tempo de Deus apropriado. Como nós já vimos em classes anteriores, é um período que sucedeu 400 anos de silêncio da manifestação divina, a não ser pela palavra profética dada a Daniel. Nesse período de 400 anos, a única luz que aquele povo tinha para caminhar de acordo com a vontade de Deus era a luz que lhes foi dada pela profecia de Daniel. Mas quando chegou esses 400 anos, se passaram esses 400 anos, o céu se manifesta. E quando o céu se manifesta, veio o anjo a Zacarias, o sacerdote, e esse anjo vai falar, empregando os termos de uma profecia que foi dada para num livro da Bíblia do Antigo Testamento. Essa profecia está no versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Da onde vêm essas palavras? Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Do último livro do Antigo Testamento. 400 anos antes. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui nós podemos ver que essa profecia é daquelas de duplo cumprimento, né? Ela anuncia a vinda do Senhor e também na primeira vinda e também a segunda vinda, que é referência ao dia do Senhor.
Mas antes que o Senhor viesse, ele enviaria o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais. Nós vemos que a época que o Senhor Jesus veio, esse tempo tão difícil, era um momento daquela nação olhar para os seus antepassados, com quem Deus fizera uma aliança. Se passaram 400 anos, mas a palavra de Deus, a profecia do Senhor, a promessa de Deus não deixou de se cumprir. E é claro que isso é uma mensagem maravilhosa para os nossos dias. Que mensagem é essa? Ainda que pareça que o nosso Deus demore em cumprir as suas promessas, ainda que aquelas coisas profetizadas na Escritura parece que estão tomando tempo demasiado, uma coisa é certa: na plenitude do tempo, ao se cumprir o tempo de Deus, a promessa de Deus também vai se cumprir. A nação de Israel pode falhar, o templo pode falhar, os sacerdotes podem falhar, Deus não falha. Sempre nós fazemos essa pergunta porque eu acredito que tem uma relação muito forte com a nossa vida prática. Por que existem esses tempos de Deus no cumprimento da profecia? Eu acredito firmemente que esses tempos de Deus no cumprimento da profecia existem por causa da nossa fraqueza humana. Se o cumprimento das profecias divinas dependesse somente de Deus, elas se cumpririam imediatamente, assim como ocorreu quando Deus, por exemplo, restaurou a terra. E Deus disse: haja luz, houve luz instantaneamente. Haja separação entre as águas acima e as águas abaixo do firmamento. Imediatamente houve essa separação. Haja separação entre a porção seca e as águas. Imediatamente houve essa separação. Produza a terra as relvas e as plantas. Imediatamente a terra produziu. Encham-se de enxames e os ares, e encham-se de animais marinhos as águas. Imediatamente isso aconteceu. Agora, essas coisas dependiam só da palavra de Deus. Mas quando nós estamos falando dessa profecia, da vinda do Messias, dependia da palavra de Deus e dependia também de pessoas da nação de Israel que compreendessem essa palavra de Deus e se dispusessem na mão do Senhor para que Deus a usasse para o cumprimento da profecia. Você está percebendo? Quando nós chegamos aqui, nesse relato, vamos ver então a história do Zacarias e da Isabel, que foram os pais, o pai e a mãe do João Batista. Olha o que diz aqui sobre eles. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Agora você sabe o que significa o nome Zacarias? Significa Deus se lembra. Não é interessante? E o nome da Isabel significa juramento de Deus. Se junta aos dois, Deus se lembra do seu juramento. Não é impressionante? Agora prossegue a leitura. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha a descrição desse casal, contrastando com a condição da nação. A nação perdeu a sua independência,
se tornou uma província do Império Romano. O templo corrompido, sacerdócio em decadência. No entanto, no meio talvez da pior geração que jamais existiu em todos os tempos, só haverá uma geração pior do que essa, que é a geração que antecede a vinda do nosso Senhor. Essa foi a pior de todas até agora. Mas no meio de todas essas coisas ruins e más, você encontra o Espírito Santo de Deus descrevendo um casal dessa forma. Eles eram, o nome deles, Deus se lembra? E o juramento de Deus? E os dois, eles eram justos diante de Deus. Olha que impressionante. Uma coisa é você parecer justo aos olhos dos homens. É difícil, mas é possível. Porque os homens, quando veem o nosso comportamento externo, eles não sabem o que acontece dentro das quatro paredes da nossa casa. Eles não sabem o que acontece dentro do nosso escritório. Eles não sabem o que acontece lá na cozinha da nossa casa. Eles não sabem o que nós fazemos quando ninguém está olhando, mas Deus sabe tudo. E Deus disse, Zacarias e Isabel, eles são justos na minha presença. E isso nos fala de uma coisa extremamente interessante, que eles eram um casal que viviam para Deus. E aqui diz assim, eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós lembramos que houve uma época na história de Israel em que Elias, o profeta, estava muito conturbado com a situação em que o povo se encontrava. A nação de Israel, falando de um modo geral, não sabia se Deus era Deus ou se Baal era Deus. E Elias, o profeta, se sentindo como que oprimido por essa situação, ele chega a proclamar que eles haviam matado todos os profetas de Deus. E aí ele disse assim, e só ficou eu. E Deus fala para ele, Elias, você está enganado. Tem outros 7.000 meus que não dobraram os seus joelhos diante do Baal, desse Deus falso, desse ídolo. Elias, você não os conhece. Talvez a nação de Israel não conhece, talvez o mundo não os conhece, mas Deus tinha separado aqueles que são seus, assim como Deus sempre teve separado aqueles que são seus em todas as gerações, em todas as cidades, em todas as eras. Sempre Deus teve aqueles que são seus. Sempre Deus teve pessoas que não quiseram andar de acordo com o ritmo do mundo. Pessoas que não ficaram satisfeitas com a injustiça da sociedade, com a corrupção da sociedade, com a falta de santidade e de reverência da sociedade. E ainda que essas pessoas foram poucas, foram esses que sempre levaram, ou melhor, foram esses que sempre foram usados por Deus para levar o propósito de Deus adiante. 400 anos se passaram, nação de um modo geral decaída, um rei impostor no trono, um estrangeiro, o templo deturpado, o sacerdócio corrompido. Tem esperança para eles? Tinha ainda um homem chamado Deus se lembra e uma mulher chamada Juramento de Deus. Nós vimos de um lado todo o fracasso humano, contrastado do outro lado com a esperança de que Deus não falha. Ainda que Deus precisa contar com a cooperação humana, sempre Deus terá reservado para si aqueles que não dobram os seus joelhos perante o Baal. Esses são chamados, os remanescentes em outras partes da Bíblia. Agora, que interessante essa história,
Você vai imaginar então assim, se eles são justos diante de Deus, se eles andam irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor, eles devem ser super-heróis? Hã? Eles devem ser super, na linguagem de hoje, né? Super cristãos, não tem problemas, tudo lhes vai bem, mas vai olhar para a condição deles, o que vai dizer assim? Ó? Que eles não tinham filhos. E a esposa do Zacarias, a Isabel, ela era estéril. E ambos eram velhos. Agora, ser estéril nos dias de hoje já é bastante complicado. Todo casal normal quer ter pelo menos um filho. Toda esposa normal quer ser mãe pelo menos uma vez. Na sociedade judaica daquela época era muito mais complicado. Também porque todo casal reto e justo diante de Deus tinha esperança de, ao conceber um filho, que esse viesse a ser o Messias. Todos aqueles piedosos de Israel, eles não viviam para si mesmos, eles viviam para a vinda do Messias. Agora, se um casal não pode ter filhos, se uma mulher é estéril, isso significa o fim do sonho desse casal. E eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter vivido uma vida menos justa, eles poderiam ter uma vida menos irrepreensível, mas aqui diz que, ainda que eles foram avançados em anos, eles andavam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Se eles eram avançados em anos, eu imagino que talvez por 40 anos, ou 50, ou 60 anos, esse casal viveu de maneira irrepreensível diante de Deus. Uma coisa muito impressionante. Seguindo a narrativa, diz que quando o Zacarias estava exercendo diante do Senhor o sacerdócio, apareceu um anjo para ele. O Zacarias viu aquele anjo, atemorizou-se, e o anjo falou para ele, versículo 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher te dará luz um filho, a quem darás o nome de João. Agora pausa aqui um pouquinho para pensar. A aparição do anjo foi uma resposta da oração do Zacarias. Zacarias agora era avançado em dias. O que significa? Se eles não tinham filhos, significa que Zacarias provavelmente esperou muito tempo. Não foi a oração de um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Sem dúvida nenhuma, foi uma oração, talvez, de décadas. Não é possível dizer se Zacarias orou uma vez no princípio e não orou mais, ou se ele seguiu orando por todo esse tempo, mas pela resposta do Zacarias ao anjo, dá a entender que Zacarias já tinha desistido desse pedido dele. Olha lá no versículo 18. E perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto, pois sou velho e minha mulher avançada em dias? Então ele não tinha mais esperança. Sua esposa era estéril. Ambos já eram velhos. Se passaram muitas décadas, mas o Senhor não esqueceu da oração do Zacarias. Você não tem a impressão que tem algumas orações suas que Deus esqueceu? Às vezes se passaram meses, outras vezes se passaram anos e algumas vezes se passaram décadas. E a gente olha para nós mesmos,
Nós olhamos para a nossa condição e nós imaginamos como poderá Deus cumprir essa oração. Quando nós fazemos esse raciocínio, nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Lembra daquela pergunta que Deus fez? Haverá algo demasiadamente difícil para Deus? Qual que é o nosso grande problema? Sejamos nós novos na fé ou mais experimentados. Que nós, muito comumente, colocamos Deus numa caixinha. Nós imaginamos que a esterilidade é um problema para Deus. Nós imaginamos que a idade avançada é um problema para Deus. Nós imaginamos que recurso financeiro é um problema para Deus. Nós imaginamos que saúde é um problema para Deus. E nós esquecemos que Deus é o Deus para quem não há impossíveis. O nosso Deus é o Deus que chama à existência coisas que antes não existiam. Quando nós limitamos Deus ao nosso racional, nós não vemos saída. Quantas vezes nós enfrentamos uma situação para a qual nós não vemos uma saída humana e esquecemos que a falta de uma saída humana é uma oportunidade para uma resposta, para uma saída divina. Então, nós vemos nesse fato maravilhoso que o nome de Zacarias sempre deveria trazer à nossa mente e coração. Deus se lembra. Eu lembro de uma passagem no livro de Daniel, em que ele fez uma oração, e por muitos dias essa oração aparentemente não foi respondida porque havia oposição espiritual nas regiões celestiais para que a resposta viesse até Daniel. Mas quando essa resposta chegou, Deus disse para o Daniel, sabe o que? Daniel, desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração a te humilhar e a orar perante o teu Deus, eu te ouvi. Que grande consolo tem essas palavras de Deus para nós. Deus ouviu a nossa oração desde o primeiro dia. E quem sabe algumas coisas boas que têm acontecido na nossa vida atualmente é simplesmente resposta de algumas orações que nós fizemos lá muito antes da nossa vida. Que talvez nós nem sabíamos expressar em palavras, mas nós sabíamos que era isso que nós queríamos, nós sabíamos que era isso que nós precisávamos. E quando nós vemos, Deus vai organizando a nossa vida, vai organizando as circunstâncias, vai mudando as coisas de forma que a nossa oração, que é de acordo com a sua vontade, ela é ouvida. E foi isso que aconteceu aqui no caso do Zacarias. Zacarias significa Deus se lembra, Isabel significa juramento de Deus, Deus se lembra do seu juramento, e João significa o quê? Graça de Deus. Que história maravilhosa. E ele, então, recebe não somente a notícia de que dará terá um filho, a sua oração será respondida, mas também esse filho vai ser uma pessoa usada por Deus. Aqui é muito interessante esse conceito que eu acredito que em muitos casos nós perdemos, né? Nós queremos que o nosso filho seja um advogado, queremos que o nosso filho seja um médico, mas no povo de Israel eles queriam que o seu filho fosse um servo do Senhor, um profeta de Deus, alguém que fosse servir ao Senhor. E fala aqui que ele seria não beberia vinho, nem bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. É muito comum que nós queremos filhos para nós mesmos, mas deveríamos aprender com a Bíblia, nós devemos querer os filhos para o Senhor. Que maravilhoso vermos que esse João
ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Nós vemos que quando o elemento divino e o elemento humano se tocam, nasce um milagre. E nós vemos que quando a insuficiência humana é tocada pela grande suficiência divina, nasce um milagre. Graças a Deus por isso. As nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades são oportunidades para a manifestação da glória do nosso Deus. Mas nós não podemos esquecer que o foco da vida dessa família, assim como o foco dos piedosos em Israel, não era o seu próprio bem-estar. O foco deles era que o propósito de Deus se realizasse segundo a sua palavra profética. Eles viveram tais vidas que eles puderam ser usados como instrumentos para, vamos dizer assim, apressar a primeira vinda do nosso Senhor. A oportunidade que nós temos nos dias de hoje é viver tais vidas, que a nossa vida seja um instrumento para apressar a segunda vinda do nosso Senhor. Nós vemos então como que Deus traz esse milagre maravilhoso. O ministério então, o João Batista e o seu ministério. Infelizmente, o Zacarias olhou para si mesmo, né? Quando o anjo lhe falou a respeito da vinda do João, ele disse: eu sou velho, minha mulher avançada em dias. E o anjo disse, é como se o Zacarias estivesse dizendo assim, eu sou. Mas o anjo disse assim, e eu sou. Está entendendo? Versículo 18. Zacarias disse, eu sou velho. E o anjo disse, e eu sou o anjo do Senhor. Está percebendo? Minha mulher avançada em dias. Eu sou Gabriel que assisto perante Deus. Eu fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Nós vemos aqui que o Lucas vai introduzir ou apresentar o ministério desse anjo de maneira muito natural. E nós nunca deveríamos esquecer que Deus usa o ministério dos anjos. Sempre usou. Desde o primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar anjos, até o último livro da Bíblia. Quem são os anjos? Os anjos são espíritos, são seres espirituais que servem ao Senhor a nosso favor. E aqui fala de um anjo, acredito que é o único, um dos poucos anjos que são nominados na Bíblia, e diz que ele está na presença do Senhor, e Deus dá essa ordem, e essa ordem se cumpre. Mas como Zacarias não creu, o anjo disse que ele ficaria mudo e não poderia falar até o dia em que aquelas coisas que o anjo declarou viessem a se realizar. Então o povo estava lá fora, esperando Zacarias sair, admiraram-se porque ele demorou tanto. E quando ele saiu do santuário, ele não pôde falar, né? Ele ficou mudo. E diz a palavra que quando a sua língua se soltou, ele proclamou os louvores a Deus. Isso é algo maravilhoso, né? Que nós pudéssemos também ter essa experiência de ter uma visão e, em decorrência dessa visão, ter o nosso coração cheio de louvores ao nosso Deus. Nós vemos então a história de Zacarias e Isabel, que são os pais daquele precursor do nosso Senhor Jesus, cujo nascimento foi fruto de um milagre.
foi uma primeira manifestação do céu após 400 anos de silêncio, a menos da voz profética através do Daniel. E nessa manifestação profética, Deus mostra que ainda nos tempos e nos períodos mais difíceis, Deus continua trabalhando para o cumprimento da sua promessa. E esse cumprimento, para esse cumprimento, ele conta ainda com aqueles Zacarias, no plural, né? E aquelas Isabel, no plural, que vivem uma vida irrepreensível diante do Senhor, que oferecem a sua vida para serem instrumentos da vontade do Senhor. E Deus pode usá-los para trazer o nosso Senhor Jesus. E agora aqui, extremamente interessante, nós vemos como que, primeiro esse nosso estudo sobre a vida do Senhor Jesus como um todo, e depois cada parte desse estudo vai nos mostrando o quanto é possível que o nosso cristianismo perca a sua essência. Na verdade, a essência do cristianismo é Cristo, que Cristo veio uma vez e, tendo vindo uma vez, viveu uma vida de perfeita obediência à vontade do Pai. E morreu uma morte em perfeita consonância com os desígnios do Pai. E foi ressuscitado de acordo com o perfeito plano eterno do Pai. E foi entronizado no centro desse universo de acordo com os desígnios do Pai. E um dia, todo joelho se dobrará perante esse Senhor. E toda a língua confessará: Jesus é o Senhor. O que significa isso? Que se nós formos descuidados, nós podemos imaginar que o cristianismo é alguma coisa em torno de nós e das nossas necessidades. Em torno do nosso bem-estar, da nossa cura física, da nossa prosperidade, de nós ficarmos felizes e confortáveis. Na verdade, não é que há alguma coisa errada em desejar bem-estar. Não é que há alguma coisa errada em nós ficarmos felizes e confortáveis, e que haja alguma coisa errada em esperar que Deus nos supra e seja a nossa provisão. Nada de errado. Mas o ponto não é e não deve ser o centro do nosso cristianismo. O cristianismo não tem nada a ver conosco nesse sentido, e tem tudo a ver com Ele. É Deus levantar um povo que vive para Ele. É Deus levantar um povo que anda com Ele. É Deus levantar um povo que espera a Ele, que exalta a Ele. Na verdade, muito pouco importa se nós estamos satisfeitos. Mas é muito importante se Ele está satisfeito. Muito pouco importa se nós estamos satisfeitos com a nossa vida, mas é muito importante se Ele está satisfeito com a nossa vida. Na verdade, é um detalhe pequeno. É bom se nós alcançamos os nossos propósitos, mas é muito melhor se nós nos perguntarmos: será que Ele está alcançando o seu propósito? Está percebendo como que é possível que o nosso cristianismo perde o foco? O foco, ao invés de ser Ele, se torna eu. E quando o foco se torna eu, é como a resposta de Zacarias: eu sou velho, minha mulher é velha, a minha mulher é estéril, eu sou limitado, vivo no país que é uma bagunça, eu não tenho recurso. É quando fica em torno de nós. Mas quando nós escutamos, você vem com eu sou, mas Deus também tem um eu sou na palavra do anjo Gabriel. Qual que é o eu sou de Deus? Que o propósito de Deus vai se cumprir na plenitude do tempo. Resta-nos escolher de que lado nós queremos estar. Se nós queremos estar do lado da nação fracassada, ou nós queremos estar do lado daqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante do Baal. Nós queremos estar no meio da grande massa, ou nós queremos ser aquela remanescente, para usar a expressão da Bíblia, que continua crendo
continua esperando. Esperando contra a esperança. Perseverando quando muitos desistem. Caminhando quando muitos têm caído. Confiando naquele cuja palavra jamais voltou atrás vazia. Qual que é a nossa oração hoje? Que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor nos dê olhos que o vejam e que através da luz da palavra de Deus nós prossigamos caminhando. Porque à medida que talvez coisas aparentemente insignificantes acontecem na nossa vida, se nós estivermos no centro do propósito de Deus, Deus vai usar essas coisas insignificantes para fazer avançar o seu propósito. Na época do Império Romano, na época que o Nosso Senhor veio, o centro do governo era Roma, o centro do império. Lá estavam os imperadores, por lá passavam os generais, por lá passava a cultura do mundo atual. E você pode pensar assim, quem era Zacarias e Isabel nesse contexto? Nada. Um casal pobre que servia a Deus no templo e que vivia de acordo com a lei de Deus. Talvez eu e você hoje não vivamos em Londres, nós não vivemos em Nova York, onde tem a maior bolsa de valores do mundo. Não vivemos nos grandes centros. Tudo que nós podemos fazer, talvez, é viver uma vida simples, diante de Deus, com humildade, de acordo com a palavra, sempre esperando, sempre orando. E você pensa que as grandes decisões são tomadas em Brasília, ou que as grandes decisões são tomadas lá na Casa Branca, ou as grandes decisões são tomadas lá no coração de Londres. Quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, talvez as grandes decisões estão sendo tomadas hoje de noite, dentro da minha casa e dentro da sua casa, se nós decidirmos colocar a nossa vida a serviço do Rei do Universo. Que o Senhor possa falar no nosso coração. Que o Senhor possa nos animar a prosseguir com Ele, sempre crendo, sempre esperando, sempre caminhando, sempre confiando no Deus. Do nada chama à existência coisas que antes não existiam. O Deus dos impossíveis. Haverá algo demasiadamente difícil para Deus? É o próprio Senhor quem pergunta. E a resposta da Bíblia, não. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Que assim possa ser na nossa vida. Vamos terminar com uma palavra de oração?